PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Você já sofreu algum preconceito na empresa por ser novo ou por ter uma idade mais avançada? Para falarmos sobre este preconceito etário, convidei a minha amiga Sandra Portugal, que é coach, mentora, consultora empresarial e fundadora do portal Projetando Pessoas, e que vai explicar melhor esse conceito sobre o etarismo nas empresas. Seja muito bem-vinda, Sandra. Sidney, que alegria estar com você de novo aqui no PME News, meu amigo. Que bom poder, aos 64 anos, me reinventando com a minha empresa, Projetando Pessoas, estar com você aqui para falar de etarismo nesse nosso bate-papo. Então, Sandra, explica pra gente, o que é o etarismo? Por definição, etarismo, egeísmo, idadismo são traduções para o termo em inglês ageism, criado pelo médico psiquiatra Robert Neal Butler. E ele define que etarismo é o preconceito baseado na idade. Ou seja, trata-se da discriminação etária contra pessoas ou grupos. Sabe? Na minha opinião, etarismo é a desvalorização dos profissionais preparados, com bagagem diferenciada, com energia produtiva e geradores de resultado. É a generalização do entendimento, assim, pelos RHs, pela cultura empresarial e pelos valores pessoais de muitos, de que um profissional 50 a mais, às vezes até 45 mais, é idoso. Não tem atualização tecnológica, profissional, é um profissional sem garra e dedicação em prol dos resultados das empresas. E essa exclusão, ela se dá tanto pelas empresas empregadoras, quanto das suas escolhas de investimento em capacitação, de valorização em promoções, mas também nas oportunidades de job rotation, de aumentos de salário e também nos processos demissionais. Tem empresas em geral, em seus processos admissionais de recrutamento e seleção, que nos dias de hoje ainda eliminam os 50 a mais em suas regras de candidatura ou discriminam na evolução nos processos de novas vagas. Isso é uma pena. E o etarismo é mais forte nas pessoas mais jovens ou nas mais experientes? O etarismo, ele pode atingir qualquer faixa etária. Entretanto, as pessoas com mais de 50 anos são as mais afetadas. Etarismo existe também para as mais jovens, mas é menos impactante. A geração millennium, a era das startups, a juniorização das empresas, elas têm colocado em holofote a inegável energia, criatividade e ousadia inovadora dos profissionais entre 20 e 35 anos. Idade, ela não significa acomodação, desmotivação e falta de garra. Acho que rotular um profissional acima de 45 anos como velho, sem energia, incapaz de se transformar e mudar, ter ideias criativas e inovadoras, eu considero isso uma discriminação enorme. Existem profissionais desmotivados, incompetentes, sem saúde emocional, sem gana de viver, de todas as idades. Em nenhum momento, Sidney, eu incentivo a preservação dos idosos que não agregam valor com suas experiências e seu trabalho, que se tornam um peso para as organizações. Mas ter isso como critério de demissão, critério de participação em processo de aceleração de carreira, de participar de eventos e cursos pelas empresas, de não serem elegíveis às candidaturas de promoção ou admissão em cargos, cara, acho forte demais. Há que se pensar no futuro das organizações, nas políticas públicas, nas regras de aposentadoria, na curva de carreira e especialmente na longevidade da geração millennium. Espero que eles cheguem saudáveis e com muita energia aos 40, 50, 60 anos. Como é que eles manterão seus empregos, seus cargos, seu padrão de vida? Há que se pensar. E como incluir os profissionais mais experientes, ditos idosos, no dia a dia das organizações? Quais as vantagens de um profissional 50 a mais? As organizações precisam entender que é necessário um ponto de equilíbrio entre a juniorização e a senioridade nas empresas. A senioridade ela é definida pelo tempo de atuação no mercado de trabalho,
maturidade profissional, grau de responsabilidade das tarefas que desempenha e aspectos como formação e conhecimento. Energia e sangue jovem, eles fazem falta, mas os cabelos brancos, a vivência, os calos nas mãos são de grande relevância. Você me pergunta quais são as vantagens de um profissional 50 a mais? Senioridade para tomada de decisões, paciência e capacidade de visão de causa e consequência, sabedoria para lidar com as crises, habilidade de gestão de conflito, serenidade e autocontrole, respeito e ética, gestão de tempo, gestão de prioridades, comprometimento com resultados, contribuindo muito com a sustentabilidade da empresa. E para as empresas, a grande vantagem é entender o que é esse balanço perfeito entre vantagens e desvantagens do sênior platinado e dos jovens com sede de ascensão. Um profissional júnior precisa desenvolver habilidades e skills comportamentais e de liderança. A retenção dos jovens profissionais passou a ser um grande desafio para os RHs e para as empresas, porque eles querem um momentâneo, sem se aprofundar nos contextos. Na grande maioria dos casos, considero que falta humildade em ouvir, dar a voz, escutar, especialmente se forem opiniões dos mais velhos. A carreira dos jovens, eu digo que é uma trajetória em Z. Eles vão mudando de empresa em empresa, de 2 em 2 anos, por promoções e aumentos salariais, com muita ambição e sem fidelização ou compromisso com as empresas. Como manter a sustentabilidade de um negócio com essa alta rotatividade e instabilidade na gestão? Eu defendi a intergeracionalidade numa matéria do jornal O Globo, em 2021, sobre os perennials. Eu considero essa integração de gerações positiva e produtiva, pois o ganha-ganha é certo. E nos negócios, qual o impacto que a diversidade etária proporciona? Sidney, já falamos aqui que a oxigenação da organização é desejável em todos os aspectos da diversidade e da inclusão. E a bandeira da inclusão está em pauta nas organizações. A conscientização e criação de uma cultura plural, em especial a diversidade etária, traz impactos positivos às empresas, aos negócios, às famílias, à sociedade, à economia, à saúde pública e aos países. Mas muito pouco está se fazendo para combater o etarismo e é consenso que existe de forma velada nas organizações um bloqueio para pessoas de 50 a mais. E a gente sabe, é muito forte a onda do Young Talent para reduzir a média etária das empresas. No curto prazo, os custos são reduzidos, pois em tese os sêniores são mais caros para as empresas. Mas a ausência da solidez da experiência causa impacto nas mudanças empresariais, nas tomadas de decisão e nos resultados. Há descompasso da faixa etária dos profissionais que desenham e entregam os produtos nas empresas e a faixa etária desses consumidores. Nas startups, já há gap de bagagem de solidez de experiências práticas, de bases e processos e procedimentos, modelos de gestão e de governança, perfis de gestão de pessoas que equilibrem inovação, tecnologia e o humano. E aí eu coloco para reflexão de todos. Qual é a média etária da sua empresa? Qual é o percentual de 50 a mais nos quadros da sua empresa e na sua equipe? Os 50 a mais são efetivamente incluídos em promoções, em capacitação e aumentos de salário? E das demissões ocorridas, quantas demissões foram de 50 a mais? As vagas abertas na sua empresa permitem candidaturas de 50 a mais? E você contrataria um 50 a mais? Cite alguns exemplos de programas adotados pelas empresas para a inclusão de pessoas com idades acima de 50 anos. E que medidas vêm sendo tomadas pelas empresas para combater o preconceito etário? Exemplos. A Heineken, Credit Card, a Ernst Young e a Accenture são
empresas, dentre outras, são bons exemplos de empresas que estão investindo em programas de etarismo. Existem outros. Mas, olha, um dos melhores exemplos que eu vejo é o procedimento de recrutamento às cegas, onde os processos admissionais de trainees, de estágio, são feitos sem informar nome, gênero, raça, cor, idade, que faculdade estudou, que bairro que mora, por exemplo. Isso é inclusão. Mas também tem os contra-exemplos que ainda são bem expressivos. Temos indústrias demitindo engenheiros experientes, deixando gaps que nenhum robô suprirá. Universidades demitindo professores que são ícones de sabedoria. Empresas de óleo e gás que ainda possuem política de não contratar 50 a mais. Empresas do segmento bancário tidas como inovadora saindo na mídia por discriminação ao colaborador sênior demais. Empresas que estão incluindo diretoria de diversidade e inclusão apartada do RH, o que por si só já explicita que a empresa não é diversa e nem inclusa, porque ela tem que praticamente fiscalizar. Nós, os profissionais de 50 a mais, chegamos num cenário em que somos muito jovens para a aposentadoria e muito velhos para o mercado de trabalho. E as vagas que são ofertadas para esse segmento são muito básicas, não aproveitam o know-how do profissional. O mercado se restringe ao empreendedorismo, à consultoria e às posições nos conselhos de empresas. E aí, de novo, convido você, Sidney, e a todos que estão nos ouvindo a uma reflexão. Quantos profissionais 50 a mais desempregados vocês conhecem? Quantos estão desempregados há mais de um ano? Qual é a taxa de entrevistas conseguidas por esses profissionais 50 a mais? E como esses profissionais se posicionam para o retorno ao mercado de trabalho, para ousar seguir em frente com as candidaturas, ter garra para competir nos processos e ser resiliente nas eliminações, mantendo sua crença no futuro e a tão necessária autoestima. Se a idade não define a competência, qual é a idade certa para um cargo? Segundo o Valor Econômico, Sidney, a idade média dos CEOs das 70 empresas que compõem o Ibovespa é de 53,6 anos. Só 2 companhias têm à frente executivos com menos de 40 anos, MRV e Cyrela. E em ambos os casos, os presidentes executivos são herdeiros dos fundadores. Na área política brasileira, a idade dos chefes de estados é de 52 anos. Sendo que o governador mais idoso tem 69 anos. A média histórica de presidentes da República na data da posse é de 58 anos. Na atual disputa presidencial, temos Bolsonaro com 66 anos, Lula com 75 anos, Ciro com 64 anos, Simone Tebet com 52, ou seja, todos 50 a mais. E o candidato mais velho para deputado federal nessas eleições tem 95 anos. No empreendedorismo, inúmeros são os casos de sucesso após os 50 anos. Nestlé, Coca-Cola, IBM, McDonald's, Starbucks, KFC. E temos exemplos inspiradores de empresários brasileiros no comando dos seus negócios e atuando como conselheiros, como Jorge Lema, Abílio Diniz, Seabra da Natura, Luísa Trajano. São muitos os exemplos. A longevidade é fato. Como cuidar da longevidade das carreiras e da empregabilidade dos profissionais 50 a mais? Sidney, é necessário considerar que a população brasileira está envelhecendo. A Mature e a Ernst Young desenvolveram um trabalho sobre etarismo, ressaltando que, enquanto a população do Brasil envelhece e as regras para a aposentadoria ficam cada vez mais complexas, mais de 700 mil profissionais 50 a mais perderam seus empregos durante a pandemia. Na pandemia, foram quase 700 mil mortos, conforme informou lá a Márcia Monteiro em matéria recente no LinkedIn.
O IPEA prevê o encolhimento acelerado da população brasileira, estimada para 2030. Essa população menor estará mais velha. 1 em cada 4 brasileiros será 60 a mais em 2040, sendo que 57% da força ativa terão 45 anos. A gigante parcela de mão de obra jovem que marcou o Brasil durante as últimas décadas vai diminuir em todo o país. O mercado vai precisar se adequar à nova realidade. Então, a minha mensagem final é: resiliência. Invista em você, cuide da saúde física e mental, busque evolução contínua e reinvente-se. Porque, em resumo, a dura realidade é que há muito preconceito etário. Falta visão e consciência de que esse cenário é real e acontece com todos. Falta crença de que a idade não nos define. A velhice, ela está na mente das pessoas. E quem envelhece é porque não morreu. E o etarismo, ele é o único preconceito que permeia todos os demais preconceitos. Sandra, parabéns pela entrevista. Eu achei muito importante os pontos que você levantou aqui e que remete à reflexão. Como, por exemplo, os 50 mais são incluídos em promoções, em capacitação e aumento de salário? As vagas permitem candidaturas de 50 mais? Quantos profissionais 50 mais desempregados vocês conhecem? E qual é a taxa de entrevistas conseguidas para os 50 mais? Bom, acho que está claro, né? Sandra, muito obrigado pela sua participação. Foi genial, foi brilhante, adorei. Como sempre, né? A gente troca muita ideia e esse tema não podia ficar de fora. Sucesso! É muito importante poder ter essa oportunidade de estar com você, Sidney, e de falar de uma causa, de um assunto, de um tema tão importante para nós, que já somos um pouco mais experientes, mas também para os jovens que precisam pensar em seus pais, pensar em seus filhos e pensar no seu futuro. Gratidão por estar aqui com você. Gratidão por participar dessa entrevista em forma de podcast. Eu espero que você tenha curtido e que tenha agregado valor para você e para o seu público esse nosso bate-papo. Muito obrigada, Sidney. PME News Podcast Entrevista.